Tell me, that number you all wear, what's it mean? Oh, Fahrenheit 451. Why 451 rather than 813 or 121? Fahrenheit 451 is the temperature at which book paper catches fire and starts to burn. Fala pessoal, este é o episódio 180 do podcast Filmes Clássicos e nele vamos debater um dos grandes filmes do francês François Truffaut, que é o longa inglês chamado Fahrenheit 451, adaptado do romance de um americano chamado Ray Bradbury. Esse é um daqueles filmes que demora um pouco para ser reconhecido, mas que hoje é tido como um grande clássico e gira em torno de um futuro distópico onde os livros são queimados e as pessoas não podem ler. E foi isso que atraiu o seu diretor, François Truffaut, que adquiriu os direitos do livro para transformá-lo no grande filme que a gente vai debater por aqui. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador, basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de 2 em 2 meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. E no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Yeah, we're only 50 or so, but there are many, many more scattered around. In abandoned railway yards, wandering the roads, tramps outwardly, but inwardly libraries. It wasn't planned. It just so happened that a man here, a man there, loved some book. And rather than lose it, he learned it. And we came together. We're a minority of undesirables crying out in the wilderness. But it won't always be so. One day we shall be called on one by one to recite what we've learned. And then books will be printed again. And when the next age of darkness comes, those who come after us will do again as we have done. Bom, galera, falar de mais um filme aqui no podcast. Desta vez, Fahrenheit 451, filme inglês, dirigido por um francês. Para fazer este episódio, estou eu aqui falando do Rio de Janeiro, eu sou Fred Almeida. Comigo fala Alexandre Cataldo, também no Rio de Janeiro. Fala aí, Alexandre. Fala, Fred, como vai? E aí, tá aqui perto ou tá em Copacabana? Tô em Copacabana, mas estamos sempre prontos para falar de filmes. Isso aí. Seja onde estiver. Qualquer lugar, qualquer hora. E também está aqui o William de Andrade, esse sim, representando Blumenau dessa vez. Saudações, meus caros. Fala aí, William. Estar aqui sempre, né? Isso. Boa noite pra vocês. Sempre um prazer tê-lo aqui no bate-papo. Valeu, bicho. Então vamos falar desse filme adaptado de um livro do Ray Bradbury. Baita livro. François Truffaut ganhando seu terceiro episódio de filme no PFC, né? Terceiro, Fizemos Confere. Os Incompreendidos, Noite Americana. E fizemos um Dicas Triplas também com ele, né? Com o William, inclusive. Exato. O homem verdade. Que amava as mulheres. Eu tô confundindo com o homem que odiava as mulheres, que eu vi recentemente, The Boston Strangler. Com Tony Curtis, né? Muito bom filme também. Assisti. Sim. E no A Noite Americana eu também tô, né? Também é comigo você esse. é o cara especialista em François Truffaut. Quem dera, né?
Mais um desses filmes que a gente colocou aqui para os nossos colaboradores, nossos grandes colaboradores escolherem, e você Verdade. escolheu, né? Verdade. Uma lista tripla, não é isso? E você escolhia. Acho que foi assim que a gente fez, né? Foi. Eu não lembro. Eu adoro esse filme, cara. Na verdade, assim, ó, eu adoro esse tipo de denúncia que o livro e o filme fazem, assim. Esse tipo de assunto sobre alienação, isso é uma coisa que me atrai um pouco. E foi um filme que eu assisti na época, peguei emprestado de um amigo, fiquei de cara, assim, vi primeiro o filme e depois eu fui atrás de ler o livro. E achei animal, ambos. Ambos, né? É um caso aí que a gente pode até, em vez de começar a falar em como ele virou filme, a gente pode voltar até e pensar em como o Ray Bradbury escreveu esse livro, né? Ele conta isso numa entrevista, que ele começou com um pequeno conto chamado The Pedestrian, que surgiu depois que ele teve uma interação não muito legal com um policial na rua. Ele estava caminhando na rua com um amigo de noite e o policial achou os dois suspeitos e foi lá, né, dar uma prensa nos caras. E ele, Ray Bradbury, foi meio jocoso com o policial. Então o policial perguntou: o que vocês estão fazendo? Ele falou: eu estou colocando um pé na frente do outro, né? Eu estou andando. Boa. E o policial não gostou dessa história, né? Deu uma prensa neles e tal, mas ele voltou intrigado com aquilo ali, né? Com raiva e tal, e despejou a raiva dele num conto que ele escreveu, que começava assim. E aí ele desenvolveu mais esse conto. Parece que a segunda passagem que ele escreveu, depois de escrever essa ceninha na rua com o policial, foi uma passagem onde esse pedestre encontrava uma mulher, e a mulher na rua virava, perguntava para ele: o que você faz? Eu te conheço e tal, o que você faz? Que é uma cena que tem no livro, né? Uma passagem que tem no livro e que tá no filme também, né? Sim. E aí ela pergunta: o que você faz? E ele fala: eu sou bombeiro, eu queimo livros, né? Aliás, ela fala para ele, né? Eu te conheço, você é aquele bombeiro, queima livros e tal. Porque ele partiu dessa ideia de que, num futuro distópico, os bombeiros, para continuar fazendo alguma coisa, né? Receberam ali a tarefa de queimar livros, já que as casas não pegavam mais fogo, eram anti-incêndio e tal. Você tocou na palavra-chave aí, distópico, né? Porque, claro, informação básica, óbvia do filme, mas nem sempre quem está ouvindo a gente teve contato com o termo, né? Então é importante a gente colocar isso. São essas histórias, né? Tanto literatura como suas adaptações, né? Em que a gente tem uma sociedade, uma organização assim controlada por uma força poderosa, né, que submete as pessoas, né? totalitária. Um regime totalitário, é um futuro sombrinho, né? Futuro que deu errado, né? É o contrário da utopia, né? De certa forma, uma utopia ruim. A gente tem uns exemplos aí bem famosos, né? O próprio Blade Runner, o 1984. Tem uma série de livros. O Ensaio sobre a Cegueira, assim. o Laranja Mecânica, Fuga de Nova York, daria pra... THX 38. Acho que tem muito mais distópico do que utópico, né? Porque... Certamente. Até o Bacurau, se você for pensar news, bem, né? É um que consta, se você for pesquisar história, filmes com distópicos, o Bacurau estaria dentro, Filhos da Esperança, tem o Brasil e vários também, outros, né? Brasil filme, exatamente. E aquela coisa angustiante, né? Porque a gente vê quase acaba sempre, muitas vezes, sendo um tom quase satírico, né? Mas é algo que faz pensar, né? Faz pensar das possibilidades mesmo de enquadramento aí da sociedade num futuro, né? Algo que a gente teme, na realidade, e aí é o grande gancho, né? A gente teme não baseado num medo vazio, mas é porque muitas coisas ali descritas acontecem, não talvez sob exatamente aquela forma que está mostrada ali, mas acontecem no dia a dia, né? Como esse exemplo. Até o lance dá pra citar aqui um outro livro, que também virou um filme que eu só vi em VHS, nunca vi esse DVD, que é O Admirável Mundo Novo. E lá ele fala sobre isso, assim, sobre que vai chegar um momento em que o totalitarismo ele vai se dar numa avalanche de entretenimento, onde a pessoa vai amar a sua ditadura, né? Vai amar a alienação. E isso tem um pouco no
no Fahrenheit também, né? Mas tem Total, um né? pensador Bastante aí explode. que já acha que isso já está acontecendo, né? Eu A gente concordo tem plenamente. cada vez mais as nossas liberdades cerceadas e isso vai passando, a gente vai aceitando. E quem sabe, você vai... De certa forma, a gente já meio que vive numa sociedade que cada vez mais rejeita a cultura, né? E, Com certeza. Sim. né? Aquilo ali passa a ter cada vez menos valor para muitas pessoas, né? Sim. Pelo menos essa é a minha percepção. Parafraseando Morpheus em Matrix, tem uma hora que ele diz pro Keanu Reeves, assim, algumas pessoas são tão dependentes do sistema que vão fazer de tudo para defender ele. É. Então eu acho que isso, eu não sei se existe esse termo, né? Se não existe, vamos falar aqui agora. Eu acho que esse seria a personificação da distopia perfeita. Porque assim, você já criou um sistema onde as pessoas são tão viciadas nele que eles vão fazer de tudo para defender aquilo, né? Exato. É. E vão aceitar passivamente coisas como supressões, né, de algumas coisas que seriam necessárias, importantes, como por exemplo, no caso do Fahrenheit, a palavra escrita, né, os textos, os livros, né, que são fundamentais, né, como elemento assim da própria civilização, né. Comunicação Registrar a básica. memória, a história, né? Também É um registro da conhecimento, história. né. Isso é tido pela gente é tido como algo tão já certo e assegurado que a gente não para pensar, né? Mas o Não que dá seria valor, se essa realidade do filme acontecesse mesmo e se realmente os livros fossem totalmente banidos, todos os registros em palavra. E hoje, claro, a gente teria que expandir isso para os registros de meio digital e tal, mas se tudo fosse apagado, daqui a 100, 200 anos, onde é que estaria todo o conhecimento, toda a ciência, toda... Como seria a relação das pessoas? Teria né? que começar, as pessoas teriam que começar tudo do zero, o desenvolvimento, né? Porque o ser humano desaprenderia, gerações... Só poucas coisas passariam de geração em geração, de boca em boca. O que o filme e o livro, acho que deve colocar também, é essa questão de que numa sociedade dessa, você está totalmente dominado ali pelo Estado, né? Você tem as regras para seguir, a tua fonte de informação é a televisão, a gente vê isso muito nesse filme aqui, né? Negócio Principalmente horroroso. A personagem da Linda, que é a esposa do Montag, né? Totalmente alienado. Do Ela e as bombeiro, amigas, né? Ela vive ali dentro da televisão, né? Exatamente. Ela só faz aquilo ali, só vê aquilo ali. Até os quadrinhos que o Montag lê não tem fala, Balão, né? Não tem balão com texto escrito, né? Não tem diálogos ali dentro, são só figuras e tal. E o Truffaut, ele faz uma coisa muito interessante no início do filme, que é justamente sequestrar as palavras e as letras até dos créditos do filme, né? Então ele segura... Que eu acho uma sacada genial isso aí. Até os créditos do filme. Os créditos são, para quem não viu o filme, ou para quem não se lembra e não percebeu, os créditos são citados. Tem uma voz quase que documental ali citando. Julie Christie, Oscar Werner, um filme de François Truffaut. Quer dizer, você não vê letra até o momento em que você vê a letra impressa no livro, que é quando o Montag vai ler. Ali é a primeira vez que a gente vê uma palavra escrita na tela, né? Então, você pode ver que até o prédio do bombeiro, ele só tem um número, é 451, que a gente sabe que é o Fahrenheit, mas não está escrito ali, né? Você vê o filme pela primeira vez, chama muita atenção, né, essa questão Muito. dos créditos, porque geralmente a gente não dá tanta bola para crédito e tal, nesse caso. Não. Já te joga dentro da história, né? Acho que o primeiro filme que eu tinha visto, de crédito narrado, era um do Bergman, cara. Se eu não me engano, é Prisão, que tem o crédito narrado. É verdade. Né? Tem um outro interessante nesse sentido, eu anotei isso para lembrar de falar, um paralelo interessante. Tem um filme do Pasolini, que é o Gaviões e Passarinhos, que ele não é bem falado, eles são cantados. Os créditos são cantados e inclusive uma música do Ennio Morricone. É bem interessante. É claro que lendo sobre o Bergman, ele ter narrado os créditos era uma questão mais de temperamento, né? Não pode fazer, mas eu vou fazer. Aqui não, aqui tem um contexto, né? Tem. E os é sensacional créditos, isso. Eles são falados em cima daquelas imagens de antenas de televisão que já estão te mostrando das antenas, né? O que vai rolar, né? No livro não tem essa presença das antenas e dessa tecnologia dessa forma que está ali, né?
Mais ou menos, sabe? No livro, tem até uma coisa que... Até antes, quando o Fred falou sobre... ela ficar lá naquela televisão, que ela interage com aquela novela lá. Aham. No livro, ela fica num cômodo, cara, que tem assim, ó... Tem 3 telas. Tem 3 telas no livro. E aí ela fica super empolgada com a promoção do Guy Montag lá, porque com esse dinheiro ele vai poder comprar uma outra tela pra ela poder interagir com uma 4ª tela, porque todas as amigas dela têm uma tela. Então a ambição dela é que ele compre uma outra tela, sabe? E você quer algo mais atual do que isso, né? Meu Deus, Alexandre. Totalmente. Isso aí torna esse filme tão atual, né? Aquelas bizarro, cara. O wall set lá as TVs de parede do filme, que pra aquela época era algo futurista. É incrível, né? Como eles acertaram ali a TV. Aquela plana tá ali, né? Acertaram totalmente. Tela plana. E além da própria tela plana, a questão da fixação na tela e nessa coisa, que é o que a gente vive tem quando... interatividade, né? Que a gente tá muito próximo disso também, né? Sim. Quando a pessoa fica 2 horas presa nos TikToks rolando de um pro outro sem conseguir sair dali, o que é isso? Né? Total, cara. E outra, essa história da falta de leitura, né? Ela é extremamente moderna, esse problema, né? E cada vez mais. Né? Só que não é nem por uma supressão direta, uma proibição direta, mas é porque os estímulos outros são tão presentes que hoje tem coisa até pior do que a pessoa proibir o livro. Pessoas como eu até faço minha culpa, como você ter milhares de livros em casa e você não tem tempo, você não tem ânimo para ler, você não encontra mais tempo para ler nada. Mas tá difícil mesmo. É pior ainda do que você ser proibido a ter acesso aos livros. Né? Parece até que, falando nisso, parece até que o Ray Bradbury, vocês me confirmem essa história se vocês leram, mas alguns anos depois ele escreveu uma extensão adicionou algumas coisas à história para virar uma série. E uma das coisas que ele escreveu é que tinha um superior, que o Montag vai na casa desse superior e a casa do cara é cheia de livros. Aí ele fala, mas como você tem livros? Você não pode ter livros, você é o chefe da... Ele fala, não, mas eu não leio nenhum deles. O problema não é ter os livros, o problema é ler, né? É lê-los. Absorver o conhecimento. Eu não sei se ele escreveu essa série, né? Eu sei que ele escreveu o primeiro tratamento do livro em 9 dias. Exato. E depois ele adicionou mais coisa, né? Ele chegou a publicar isso na Playboy, o Hugh Hefner comprou e eles publicaram, acho que uma série. Caramba, nem sabia disso. Como se fosse um seriado. É aquela história clássica que ele conta, né? De que ele tava literalmente sem espaço em casa para trabalhar, porque incomodava a família, o quarto lá que ele usava e fazia o barulho da máquina, então as pessoas queriam fazer outras coisas. Enfim, aí ele ia para a biblioteca, né? Eu não lembro que cidade que ele morava, mas ele ia para a biblioteca, para o subsolo da biblioteca, que tinha umas máquinas antigas que eles alugavam. A pessoa pagava, sei lá, 10 centavos para ficar meia hora usando a máquina. Era uma coisa automática ali, mesmo. Botava moedinha para liberar a máquina de escrever. Então ele escrevia rápido, para não gastar demais. Parece que eles, para escrever todo o livro, o custo dele foi $9. Caraca. Não sabia dessa. E é interessante como essa história vira filme, né? Porque passa muito por uma moça que era amiga do Truffaut, chamada Helen Scott, que é até uma moça que traduziu o livro, né? Hitchcock Truffaut, o famoso livro Hitchcock Truffaut. Que, aliás, saiu no mesmo ano do filme, né? Saiu no mesmo ano do filme, exatamente. E essa Helen Scott, ela estava ajudando o Truffaut a conhecer produtores, né, nos Estados Unidos. Então ela levou ele para conhecer um cara chamado Lewis M. Allen, e esse cara já tinha lido o Fahrenheit 451, tinha lá na coleção dele, lá no escritório dele. Quando o Truffaut foi lá, viu aquele livro, se interessou e falou com ele, por acaso eu mesmo estou querendo fazer um filme que, se eu entendi direito, seria um filme que seria constituído de 3 curtas com livretos do Bradbury. Isso aí já foi um pouco depois, né? Porque quem apresentou o livro pra ele foi um amigo dele. E o cara falou 3 frases pra ele. Falou que era num futuro onde as pessoas não poderiam... um país onde é proibido ler,
onde os livros são queimados e onde aqueles que leem são condenados até a prisão ou até a morte. Ele ficou fascinado com isso aí. Parece que o Truffaut, parece não, mas com certeza, ele era um adorador de livros, né? Ele lia muito e tal, biblioteca pra ele era uma coisa Mas sagrada. ele odiava ficção científica, Fred. Ele não gostava. Odiava. Parece que o único filme que ele curtia de ficção científica era aquele Monstro do Ártico do Howard Hawks. Só que ele via a história como uma fábula, não uma ficção científica, né? Ele chegou, inclusive, a usar a revista lá, Carreira do Cinema, para fazer artigos anti-ficção científica, olha só. Veja bem. Mas assim, olha, não sei se vocês vão concordar, mas eu vejo essas distopias, todas elas, elas usam às vezes as convenções de um gênero ficção, ou se parecem com, mas elas não são sobre isso, né? Não. Elas não são sobre isso. Você rechaçar isso é a mesma coisa de quem, por exemplo, tem resistência com faroeste, colocando tudo na mesma sacolinha, quando na verdade você tem vários temas sendo desenvolvidos naquele ambiente. Aqui é a mesma coisa. Você não está falando sobre isso, você está falando sobre o respeito à cultura, à civilização, sobre a liberdade individual. E eu acho que vou até mais longe, e acho que existe também nesse livro, nessa adaptação, e até no livro, essa questão de você encontrar a si próprio, né? Porque, cara, a cultura é uma coisa que a gente vê sendo extremamente banalizada, mas é uma coisa que molda caráter, cara. É uma coisa que molda personalidade, assim. E eu vejo como uma jornada. Pra mim, o filme é um desenvolvimento desse personagem do Montag, né? Entre uma mulher e outra, né? Porque ele é também um cara... ele é conformado, né? Ele é conformista ali, conformado com aquele trabalho dele e tal, que tá alinhado, mas ele começa a questionar isso, né? Principalmente quando ele vê dentro de casa dele a mulher completamente alienada, com televisões e drogas, né? Não, então... ela é uma pessoa anêmica de personalidade, né, cara? Ela é uma boneca, né? Vamos combinar. Ela é uma mulher boneca fútil ali, feita pra adornar a casa e servir o homem, né? Esse é a mulher ali nesse futuro distópico, né? Meio que sem querer, não era algo pensado inicialmente, né? Acabou sendo a mesma atriz, né? A Julie Christie a fazer os dois papéis, o que eu acho que até dá mais uma camada assim de significado, né? Essa coisa da dupla personalidade, muito legal, uma mesma pessoa. Essa questão do doppelganger, né? Quer dizer, você tem uma personalidade que é antagônica à outra ali, tá? Essa questão do duplo. E parece que como você falou, isso aí foi por acaso, assim, eles procuraram, né? A ideia do Truffaut era ter duas mulheres muito parecidas, então pensaram em Jean Seberg e Jane Fonda, né? E aí, uma vez que a Julie Christie aceitou, ele perguntou para Julie Christie: qual que você quer fazer, a Clarice ou a Linda? Aí parece que ela escolheu a Clarice. E aí eles foram procurar uma Linda, uma atriz parecida com ela e tal, para fazer o papel da Linda. E acabou que não acharam. E foram com essa ideia, acho que foi ideia até desse produtor, desse Lewis. Mas aí, ele falou pro Truffaut e o Truffaut disse que ele também queria isso, também tinha pensado nisso, né? Quem não gostou foi o Bradbury, porque o Bradbury dizia o seguinte: ok, ela tá bem no papel, só que para ele, o Bradbury, o personagem da Clarice é uma adolescente de 16 anos, que ele escreveu no livro. E a ideia é que essa adolescente, meio que sem querer, pela vitalidade dela, pela forma como ela foi criada com os livros e tal, ela passa essa paixão dos livros pro Montag. Ele diz o seguinte: quando escolheram a Julie Christie para fazer a Clarice, acaba que uma mulher mais adulta, ela teria essa experiência e ela poderia fazer isso de forma intencional, entendeu? Então eu vou te tirar dessa, vou te passar esse conhecimento aqui. Ele no livro pensou como uma coisa mais inocente. Tem sempre aquelas pequenas alterações, né, entre livro e filme, que é normal, aceitável. Claro, quem adora o livro, os adoradores do livro falam sobre isso com sempre um tom crítico, mas faz parte, é assim, acho que ficou interessante do jeito que ficou no filme, apesar dessa diferença de idade óbvia da Julie Christie para personagem da Clarice, né? Imagino até que as duas não teriam a mesma idade, né?
Não sei, no livro, a Linda... Não, que, foi o que eu verdade, falei. livro A Clarice tem até tem outro 16 nome, né? anos no livro, se eu não me engano. Não, a Clarice sim, mas a Linda é a mais velha. na verdade não era Linda, no livro ela tem outro nome que eu não me lembro agora. Também não lembro. Mildred. Seria mais velha, então, mas ok, deu pra mudar um pouquinho ali o cabelo e tal, fica convincente nesse sentido, a gente não se questiona muito. Agora, é interessante que bom, a gente vai falar certamente de toda a relação desse filme com o Hitchcock, o mundo do Hitchcock, principalmente pela trilha sonora. Agora, é interessante que essa relação dele com a Clarice, do Montag com a Clarice, e tudo que ela traz de modificação para ele, equivale um pouco às cenas românticas, né? Que a gente não vê um romance propriamente acontecendo entre os dois, né? Mas nos momentos em que o Montag está com a Clarice e toda a relação com ela, é como se fosse rola tem interesse, uma conexão muito maior com a Clarice do que com a esposa. E isso é muito bem marcado pela trilha sonora, né? Porque a gente pode, nesses momentos em que ele pega os livros, em que ele lê, até escondido dentro de casa, e ele tem contato com o livro, entra aquela música romântica. Se fosse num outro tipo de filme, seria a trilha sonora da cena do beijo, da cena, e na verdade ele não tá beijando ninguém, ele tá só pegando um livro, aí entra uma trilha romântica, o romance do Montag, vamos dizer, aquele namoro, aquele primeiro namoro com o livro, né, com a palavra. É bem interessante como que essas são as cenas românticas do filme. Mas eu não sei se era outro, acho que era o próprio Ray Bradbury dizia que o título do livro dele poderia ter sido Love Story, né, que seria a história de amor de um homem com um livro. Faz todo sentido. Não com uma mulher, mas com um livro. Faz todo sentido. Então, é bem isso aí que você está falando, né? O Bradbury, ele chegou a ter uma proposta do Otto Preminger, vocês viram isso? Que queria comprar os direitos para fazer o filme, né? Só que ele tinha já tido um problemaço com o John Huston, quando ele foi fazer um roteiro do Moby Dick, do John Huston, e ele sabia que o Preminger era difícil também, era um cara linha dura e tal, então ele falou, porra, não vou passar por isso de novo. Quando ele soube que o Truffaut estava interessado, ele preferiu o Truffaut, que era um cara muito mais afável, né? Muito mais tranquilo. Apesar de que o Truffaut, assim, né, aparentemente, pelo menos até aquele momento, se você olhasse o que ele tinha feito antes, o Fahrenheit parece uma coisa meio deslocada dentro do universo Truffautiano, assim, né? Os Incompreendidos, Jules e Jim, Atire no Pianista, outro tipo de filme. Esse filme aparentemente, né? Aparentemente, porque depois quando a gente entende o que ele está querendo falar ali, e principalmente o final do filme, aquela coisa bem humanizada, né? Aí a gente consegue entender melhor. Sim, eu ia dizer que, embora ele seja diferente em termos do tipo de dramaturgia, o tipo de trama que está sendo retratado ali, tem uma coisa em comum com toda a filmografia do Truffaut, que é paixão, é um filme cheio de paixão, né? Exato. Tanto que assim, no livro tem um personagem que é grande até, o Faber, né? Que é um filósofo, um cara que defende os livros e tal. E esse personagem foi suprimido do filme, foi tirado do filme porque ele disse assim que os livros por si só, a cultura por si só, ela já se defende. Ela já é total. Então assim, ele tirou personagens que defendessem os livros. Ele só deixou personagens que combatiam os livros, que falassem mal dos livros, porque ele acreditava que a importância cultural é uma coisa que ela é óbvia, ela não escapa aos olhos, sabe? Mas na verdade esses personagens vão aparecer só no final, né? No final, Que é o Book People lá, o pessoal. Isso. O Faber seria aquele líder deles, né? Isso. Que é feito pelo ator que narra os créditos que estão no... A voz, né? Eu me esqueci o nome do ator, mas é o cara que narra. Na verdade, tinha uma outra gravação que foi feita pelaquela atriz que faz a tia lá do programa de TV, a apresentadora. E aí o Truffaut, na última hora, decidiu que deveria ser uma voz masculina ali, para dar mais aquela... Alex Scott, o nome do cara. Alex Scott, ele decidiu daí que o Alex Scott gravasse para dar aquele tom mesmo de filme de ficção científica. Ele quis meio que dar essa enganada, assim, com o início do filme, né? Bem interessante aquele início ali, né? Muito bom. Mas o filme é muito rico, cara, é muito rico de pequenas temáticas, assim, mas, é claro, as principais que a gente já tá falando aí, mas
é interessante aquela cena, por exemplo, em que o Montag já está se bandeando para o lado dos textos dos livros, e ele lê para as amigas da mulher uma passagem, eu acho que é do Dickens, né? Qual livro mesmo? Sei que é do Dickens, esqueci o título agora. Ele lê uma passagem. Pô, me ajudem aí. É o Copperfield, David Copperfield. David Copperfield, isso aí. E aí ele lê uma passagem e as amigas, algumas reagem assim com a cara de nojo, né? E uma outra fica angustiada e começa a chorar e tal, né? Se e conecta ela chega a falar, com os sentimentos dela. Ela chega a falar assim, algo assim, eu não estou preparado, eu não aguento esses sentimentos. Sim. Isso aí provoca em mim, né? E isso, cara, essa frase pensada especificamente, ela é tão atual, né? Totalmente, cara. Ela é tão atual porque as pessoas fogem de qualquer debate ou de qualquer noção. Hoje em dia, uma crítica bem construída você não pode fazer, né? Porque, enfim, as pessoas não estão preparadas para lidar com frustração, com esse tipo de coisa. Com grandes emoções ali, com né? grandes emoções. Eu acho que o Alexandre falou uma parada muito interessante, cara. Porque, assim, a gente não tem, mesmo na nossa cultura, essa coisa de conhecer a si próprio, né? Uhum. E aí, por exemplo, o filme, a adaptação, quer dizer que a falta de leitura impede justamente esse processo. Essas pessoas têm essas reações justamente por não se conhecerem, né? Você constrói uma vida baseada em imagem, projeção do que você deseja, né? Que é o que elas fazem ali com aquela tela lá. Inclusive a televisão fala, né? Tem uma cena que quando justamente essa sequência aí das amigas e tal, quando ele chega, antes dele começar a ler, as amigas estão vendo um programa de TV que a mulher na tela lá, né? A apresentadora do programa está dizendo, não basta ser só bonita. Sim. Você tem que fazer isso, isso e isso. Quer dizer, ensinando a ser aquele tipo de esposa para servir o marido, né? Dentro de casa. Eu acho, até Fred, que ele sendo europeu, a coisa ficou muito mais, assim, escancarada. Eu tenho a impressão que nós, americanos, pessoas do continente, né, das Américas, essa cultura de conhecer a si próprio é uma coisa muito distante ainda. Quando a gente assiste um filme americano, pode ver, quando o marido chega em casa, e aí, como é que foi o trabalho? Tudo bem. Se tu vê um filme europeu, ele diz, hoje eu tô um pouco frustrado, porque eu não consegui fechar não sei o que. As pessoas na Europa parece que tem mais essa cultura de dizer como se sentem de uma forma mais sincera, né? Uhum. E isso dali eu acho muito interessante ter isso no filme, porque, ele é um europeu. Isso talvez pra ele era uma coisa muito mais óbvia do que até pra gente, né, cara? Exato. É o que a gente tem nos dias de hoje, né? Essa construção de uma vida baseada em imagens, que a pessoa não quer ouvir as verdades, não quer olhar para si mesma, não quer saber seus pontos fracos para evoluir. Ela precisa sempre ser retroalimentada com elogios, com palminhas, com likes, com curtidas. Exatamente. Isso até tem outra cena ali que fica muito clara também, que é aquela cena justamente da biblioteca, né? Quando eles descobrem uma biblioteca, os bombeiros, e aí aquela cena é do caralho. É do cacete. Aí o chefe dele, né, que é interpretado por um ator chamado Cyril Cusack, ele começa a falar, você tá vendo esses livros aqui? Só besteira, isso não serve pra nada. Você tem aqui autobiografia, você imagina os caras, né, enchendo a sua própria bola, fala alguma coisa assim, né? Quer dizer, um negócio narcisista, né? Esse livro é narcisista. Do ego. Esse livro aqui, então, é um livro de ficção, é sobre pessoas que nem existem. Que absurdo, né? Você escrevesse uma história com pessoas que não existem. Então, essa coisa é combatida ali, né? Eu li algumas críticas, eu às vezes entro ali no IMDb e vou filtrando as avaliações baixas só para ler esse filme uma crítica recorrente que eu vejo de quem avalia mal o filme é que ele é um filme muito frio, né? Os personagens são muito frios e rasos, mas porra, a ideia sobre isso, não entendeu exatamente sobre Caraca. isso. Isso aí, cara, isso. Tem até uma coisa que o Truffaut dizia e que parece que esse foi um problema para ele, Truffaut, né? Porque ele era um francês, ele não dominava o idioma inglês, por sorte dele. Os principais colaboradores dele ali, todos
falavam francês, então a Julie Christie falava francês, o Oscar Werner falava francês, o Nicolas Roeg, que é o diretor de fotografia dele, falava francês, o produtor falava francês, ainda tinha a Helen Scott lá que servia como intérprete. Mas ele foi acusado depois pela crítica de não conseguir desenvolver bons diálogos no filme, né? Só que ele dizia que a ideia dele era justamente fazer um diálogo mais frio rasos, e mais raso, porque essa é uma sociedade que não tem contato com a palavra que escrita. Eles desaprenderam a se relacionar, a se falar. Exatamente, porque como seriam pessoas que não leem, né? Como é que eles se relacionam? Como é que, né? Ou eles seja, traduzem suas ideias. Então. Voltando ao que o Fred falou no começo, nós já estamos vivendo Fahrenheit 451. Porque, pô, se o cara vê um filme desse, não se liga nisso, meu? O Montag mesmo com a pequena evolução que ele tem, ele continua extremamente frio, né? Sim, sim. Todas aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que são, entre aspas, livres e estão lá na colônia, os homens livro, que aliás tem até tinha um trocadilho, né, muito bom em francês que se perdeu no inglês, né, que era o homem livre, que podia ser os homens livros, mas também livres. Podia fazer esse trocadilho que se perde no inglês. E aí, aliás, até no roteiro eles tentaram dar uma consertada. Consertada nisso, quando ele fala assim, ela fala assim, the book people. Aí ele fala, the good people. As pessoas boas? As pessoas boas? Não, as pessoas livres. Mas enfim, mesmo naquela colônia, você vê pessoas que são frias, parecem desprovidas de sentimento, que está ali só para decorar o livro, manter aquela coisa do livro, uma missão. Ali, pelo menos, uma eles missão. têm uma missão, é isso que eu ia falar. Ali eles têm uma missão, né? Eles têm que decorar aqueles livros, né? Eles têm que se transformar naqueles livros. No filme não fica muito claro quando que ele começa a ter interesse pelos livros, assim, né? Simplesmente ele começa já a ler e tal, começa a questionar. Ele não demonstra que ele é tocado pela Clarice, não. mas ele é tocado. Mas ele é porque acho que ele fica ela faz perguntas para ele. Ele fica com uma pergunta que ela faz para ele, que é aquela: você queima os livros, mas você lê? Já parou para ler os livros ali? No responde livro, ele é questionado por ela, ele fica com a pulga atrás da orelha, mas o estopim mesmo, o que deixa ele cabreiro, assim, não, agora eu preciso ver o que tem aí. É quando eles vão na casa e a mulher escolhe morrer queimada junto com os livros. Exatamente. Aí no livro ele fica chocado com aquilo e fala, cara, eu preciso ver o que tem aqui, porque, a mulher quis morrer com os livros, o que tem aqui? E aí ele começa... Tem uns ganchinhos muito pequenos, assim, um deles é quando ela pergunta, né, logo naquela conversa, quando eles descem do monorail, né, e andam até as casas, e aí ela pergunta, uma das coisas que ela pergunta é verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios? Ele, não, que absurdo, como assim? Vai dar risada, né? Eu acho que ele fala isso com convicção, porque realmente as coisas se perdem, né? Nesse futuro distópico, as informações se perdem. E ela provavelmente sabe porque ela leu. Daqui a, sei lá, 200 anos, se isso tudo se confirmar, alguém me fala assim, sabia que antigamente existia um conjunto de folhas de papel, 200, 500, com uma capa mais dura, que se chamava livro. Alguém me fala, que besteira, isso não existia. As pessoas gravavam podcast, que isso, nunca vi. Ora, se perder. E outra coisa, outro detalhe interessantíssimo disso que a gente falou, dessa coisa do isolamento, da frieza, as pessoas não é que pararam só de ler, né? Elas perderam também a capacidade de se comunicar, né? Provavelmente se relacionar. Aí naquela primeira cena dela, da Clarice, no monorail, você vê que primeiro aparecem umas outras pessoas assim que elas meio que se tocam, assim, sabe? Fazem carinho em si mesmas, uma que fica acariciando a própria boca. Né? A outra, como assim, a pessoa não tem mais abraço, ela não abraça ninguém, ela não namora ninguém. Você imagina uma sociedade dessa, qual é o estímulo que você tem, né? Pra abraçar outra pessoa, deve ser um negócio visto como uma aberração, né? Você demonstrar carinho em público, né? Algo que existe em algumas sociedades aí, né? Acho que a japonesa é muito assim. O japonês não... Pelo menos eu já ouvi isso de pessoas que estiveram lá, eles não beijam na frente dos outros, assim, né? Mais difícil. É claro que com essa geração já deve estar um negócio mais frouxo, né? Mas... Eu achei interessante no prólogo
no prefácio do livro, aparece um dizer do Freud. Aliás, um dizer do Freud não. Foi escrito, tá no prefácio do livro, mas ele cita o Freud, dizendo que em 1933, quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, o criador da psicanálise, ou seja, o Freud, fez o seguinte comentário a um seu amigo, que, abre aspas, que progressos estamos fazendo, na Idade Média teriam queimado a mim, hoje em dia eles se contentam em queimar meus livros. Né? É bem verdade que isso foi em 33, é bem verdade que em pouco tempo eles estariam queimando pessoas também, né? Os judeus. Agora, isso é interessante porque essa coisa da queima de livros não é uma fantasia, isso já aconteceu em muitos momentos. Sim, na União Soviética também. África do Sul, pô. Eu li uma entrevista com o Truffaut, eu tenho aquele livro, O Cinema Segundo Truffaut, e ele fala sobre uma das motivações dele de fazer essa adaptação, é justamente essa coisa da censura com os livros, assim. Que ele disse que, na época em que ele fez esse livro, só na África do Sul, mais de 21 mil títulos eram proibidos. E eram queimados se chegassem, se fossem encontrados. Talvez, as coisas talvez sejam só mais segmentadas, não é como está no Fahrenheit, que é uma geral, qualquer livro ali. Mas coisas mais segmentadas, ainda hoje, é capaz de alguém falar assim, não, temos que banir determinado livro das prateleiras porque ele faz apologia a, sei lá, a transexual. Tô inventando aqui. Alguém pode, um deputado maluco, um presidente maluco, pode. Bruxaria. Um ministro maluco, bruxaria, enfim. Ou então, como foi o caso dos nazistas, todos os livros escritos por judeus, coisas mais pontuais. Mas isso é muito corriqueiro, né? E também a questão de queima queima das bruxas, né? Na Inquisição. Questão lá de Salem, Estados uma Unidos. Ideia que serve para qualquer meio ali. Pode ser censura, né? Não, esse tipo de filme tem que ser banido, não pode existir. Bem, né? isso. E outra, né, Fred? Em maior ou em menor escala, é uma coisa que já se vive. Em maior ou menor escala, é uma coisa que já se vive há algum tempo já. Sendo uma fábula, essa coisa é levada ao extremo pra gente justamente entrar nessa situação e questionar. E refletir, né? Refletir, exatamente. Mas é assim, quando tu... Né, eu não quero ficar me prolongando, mas assim, eu já penso há muito tempo que a perda da linguagem, ela já é um fato, assim. Ela já é um fato, ela já é... Muitos dos significados originários, muitos dos conceitos originários de algumas palavras já se deslocam do seu conceito original, né? Com certeza. E eu acho que isso é proposital. Se você pegar a história desde sempre, desde a Roma Antiga, desde que foi inventada a expressão pão e circo, a destruição da linguagem nativa de um povo é a dominação dele por um tirano. Então, assim, quando você destrói a linguagem, quando você tem um governo que se nutre da destruição da linguagem, você tem o domínio desse povo por um tirano. E isso é uma coisa que, se você pegar a história, sempre aconteceu. Acontece ainda hoje, né? A forma hoje como as pessoas se xingam, por exemplo, usando suas ideologias uma contra as outras, como se fosse um xingamento. Isso é, de fato, a destruição do diálogo, né? Muitos exemplos concretos, né? Recentes, até você falando aí, eu me lembrei do caso do Mussolini, né? Que quando ascendeu ao poder, uma das coisas que ele investiu bastante esforço foi em eliminar os dialetos regionais, né? Que é uma coisa importantíssima da individualidade de cada região e tal. E todo mundo era obrigado a falar o idioma padrão lá da capital, né, vamos dizer. Porque acho que tem associado essa ideia aí dos regimes totalitários, essa coisa de conformar todo mundo, né, numa mesma coisa, né? Sim. Todo mundo ser igual, padronizar. Então você não pode pensar, você tem que viver aquela experiência ali que está sendo colocada para você da forma como eles querem que você viva aquela experiência, né? E aí se você tem, acesso à cultura, você tem acesso a alguma coisa a arte que vai te fazer refletir, é a pior coisa para esse tipo de regime, né? Exatamente. Porque você começa a questionar e a se perguntar, isso que tem ali naquele final, né, do pessoal lá do Book People preservando aquele conhecimento, porque eles sabem do valor daquilo ali para justamente reverter esse jogo, né? Sim. Agora, eu falei que na linguagem se perde, né?
do francês para o inglês, mas o contrário também acontece, porque na língua inglesa, essa coisa de você memorizar, né, saber de cabeça alguma coisa, é você saber by heart, né, com o coração, e tem tudo a ver essa coisa, né, que você de colocar o coração na coisa, você associar uma memória à questão emocional, né, então aquelas pessoas, elas não era só um trabalho mecânico, né? Elas escolhiam provavelmente um determinado livro que a elas era muito caro, né? E aí torna mais fácil, né? Assim como a gente, né? A gente sabe trocentas falas de filmes aí, alguns a gente talvez saiba quase de cabeça inteiro, né? Por quê? Porque a gente adora o filme. Né? Não foi obrigado a decorar, né? Simplesmente absorveu aquilo, né? Acontece. Falar mais um pouquinho do elenco, né? Parece que ele inicialmente seria o Terence Stamp, né? No papel do Montag. O Terence Stamp acho que chegou a filmar, cara. O problema é que ou não sei se ele começou a filmar, mas eu sei que quando ele descobriu que a Julie Christie faria 2 papéis, aí o ego dele falou mais alto e falou: não, peraí, então ela vai ter, né, um tempo de tela maior do que eu, então não quero. Parece que essa foi a história dele sair do filme. E aí o Oscar Werner não teve esse problema. Já tinha feito o Jules e Jean com o Truffaut, né? Deu ruim, né? Deu ruim dessa vez, porque né? Parece que ele já chegou querendo se meter no papel da Julie Christie, dizer como ela deveria interpretar o papel dela, né? A história que eles contam no making off é que eles tinham se dado super bem durante o Jules e Jean, 61 ou 60, né? Mas que nesse meio tempo o Oscar Werner tinha feito uma carreirinha em Hollywood, tinha feito alguns filmes em Hollywood. Ele fez o Anal dos Insensatos, que foi um filme de sucesso dele. E voltou de Hollywood com o nariz em pé, né? Se achando. Um pouco mais difícil de trato. Então ele se recusou mesmo a fazer algumas cenas que o Truffaut queria que fosse de um jeito. Tanto é que em alguns momentos eles tiveram que usar um dublê, né? Aparece só de costas, o Montag. E aí e chegaram até as raias assim, da infantilidade, né? Tem aquela cena em que ele se esconde no barco e que passam lá os macacos voadores do Mágico de Oz, né? Como se fosse, né? Lembra? Aqueles policiais são muito mal feitos. Aqueles policiais. Aí tem um plano que ele tá escondido embaixo de uma lona e aparece a mão dele puxando a lona assim. Mas não era mais ele ali, era um dublê aí. O Truffaut escolheu a mão mais feia da equipe. Mas o Oscar Werner também, de sacanagem, ele cortou o cabelo. Pro final do filme, ele foi lá e cortou o cabelo. Bem baixinho. Pra dar erro de continuidade. Pra destruir a continuidade do personagem. Aí o Truffaut ficou puto também, eles conseguiram dar uma arrumada lá. Infantilidade. Pois é, mas parece que pegou também, pra criar essa confusão, é que o Truffaut... naquela época ele resolveu escrever um diário das filmagens. Então ele ia lá pro hotel e escrevia as coisas que ele estava pensando e tal, escrevia sobre os atores e tal. E ele malhou, detonou o Oscar Werner. E ele acabou publicando isso enquanto as filmagens estavam acontecendo. Aí o produtor até falou pra ele: pô, peraí, você vai fazer isso, cara? O cara vai ler, vai dar merda essa porra, vai dar treta. E é claro que o cara leu e deu treta, né? Agora, eles, apesar disso, continuaram de alguma maneira ligados até o fim, né? Morreram com 2 dias de diferença em 84. Tá vendo? O Oscar Werner e o Truffaut. Outro cara do elenco aí marcante, você já citou o nome dele, né? O Cyril Cusack, né? Que tem, sempre uma caracterização meio que de vilão, né? Em todos os filmes, um vilão meio... Não é aquele vilão que é um vilão óbvio, né? Um cara assim que parece até um tiozão do bem, né? Mas... É dúbio, né? Sempre meio dúbio, Ele tá em alguns filmes até, depois ele vai fazer alguns filmes na Itália também... em que ele faz meio que o chefão do crime, mas que, no início parece um bom cidadão, um chefe de polícia corrupto, um miliciano. Para esse papel dele ali, eles pensaram no Laurence Olivier, no Sterling Hayden e no Michael Redgrave, né? Então, 3 atores que acabaram recusando aí o papel. Eu acho que o Michael Redgrave tá no 1984 até, né?
Tá, é verdade. E lá ele é um cara que tá de olho no mocinho. Então, ele faria bem esse papel. Faria bem. É interessante que tem toda aquela coisa assim dele se agradar, né, do subalterno que está conduzindo bem. Então naquela início, que a primeira queima de livros que é conduzido ali pelo Montag, ele fica todo um olhar satisfeito pro Montag, vai ganhar uma promoção, vai convidar para ir na casa no final de semana. E depois, quando o Montag vai se afeiçoando pelos livros, né, se afastando cada vez mais da sua missão de bombeiro, ele já cai na desgraça. Tem aquele colega dele invejoso, tá sempre de olho nele, né, o Anton Driftry. Sempre de olho, espionando. Fabian. Fabian. E é engraçado que meio que ele vai perdendo as capacidades, né, ele já não consegue mais subir pelo mastro ali, né? Ele não consegue, na verdade, nem descer mais pelo mastro. Nem simular mais, Alexandre, ele consegue. Ele não consegue mais nem simular, nem ser dissimulado, ele não consegue mais. Tem uma hora lá que ele pergunta, você não desce mais pelo pole lá, né? Pelo aquele coisa. Que, aliás, tem umas cenas ali que eles fizeram revertendo o filme, né? Sim. Eles fizeram na edição, eles sobem, né? Quando ele subindo é revertido, né? O filme. Sim. Porque, na verdade, é ele descendo. E aí eles botam o filme ao contrário. E tem outra cena também que parece que eles não tinham uma imagem. Quando eles chegaram na edição lá, eles perceberam que eles não filmaram ele botando aquela proteção no rosto quando ele vai queimar o livro lá. Que tem uma hora que ele pega um lança-chamas e vai queimar. Acho que é a primeira queimada que eles fazem lá. Que eles botam o livro lá no quintal da casa e vão queimar aquilo. Sim. Aí eles pegaram, só que eles tinham a cena dele retirando uma espécie de máscara ali, né, de proteção. E aí eles revertem o filme. Aí você consegue ver exatamente que o Fabian passa o negócio pra ele, e é um movimento meio esquisito, é como se tivesse revertido mesmo. Passa o lança-chamas pra ele. Aquilo também o filme tá ao contrário. Então foram as soluções que eles fizeram. E tiveram outras coisas que o Truffaut fez, que são meio experimentais, né? E o pessoal destacou na época, por exemplo, tem aquela cena em que eles estão no parquinho das crianças e ele vai revistar um cara. Ali, pra mim, eu não sei qual é a interpretação de vocês, mas eu acho que aquele cara que tava de sobretudo, que é revistado, ele tava com o livro ali. Só que naquele momento o Montag já tava meio em cima do muro. Sim. Então ele bota a mão no sobretudo do cara aqui, dá pra ver que o cara tem algum enchimento, mas ele, tá bom, deixa passar. E ali tem um lance da tela ficar metade escura, né? A tela fica recortada assim, fica só um quadrado pra focar a atenção naquela revista que tá acontecendo ali, né? É uma coisa que você não vê muito em filmes fazendo isso, né? Pô, é interessante. Acho que é legal falar um pouco do Hitchcock, né? Da relação do quanto de Hitchcock tem nesse filme, né? Porque essa adoração do Truffaut ali, ela não era de graça, né? Ele realmente foi muito influenciado. Esse filme tem muito de Hitchcock, não apenas na trilha do Herman, que a gente pode falar depois, mas também em vários momentos, né? E, claro, tem aquelas coisas óbvias, né, da cena dos pássaros, né? Em que a Tippi Hedren acha um pássaro atrás de um quadro, e ali tem a personagem da esposa tem um quadro, ela tira o quadro, tem um livro, ela afasta assim como se fosse uma barata. Mas o mesmo movimento lá da... Tem também aqueles planos de três ou quatro cortes de aproximação, logo no início do filme, quando o rapaz tá com a maçã, né? Recebe o telefonema e é cortado pam, 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 o famoso pam, 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 que também tá nos pássaros, né? Quando quando mostra os olhos, né, também. Tem nos olhos, né? Comidos do cara, né? Quando qual é o nome dela? Da atriz? Jessica Tandy. Sim, a Jessica, tá. Não é a Jessica Tandy que encontra o cara... Jessica Tandy, sim, que faz a sogra da Tippi Hedren. Né? Tá. Teve os olhos comidos pelos pássaros. Aí tem justamente esse corte, né? Esse jump cut, né? E tem também o plano, aquele famoso plano do corpo que cai, corredor, né? Que é aquele zoom in com dolly out, né? No corredor da escola. Corredor, ali. né? Aquela mudança de perspectiva. Onde tinha aparecido antes o Mark Lester. Não sei se vocês vão lembrar desse Mark Lester.
um ator mirim aí, criança. Nesse filme tá novinho, mas depois ele tem outros filmes aí. Eu lembro depois também. do Fabian lá vestido de mulher. Isso eu lembro. Que faz a professora, né? Faz sei lá, a diretora da escola com a peruca. Tá parecendo um esquisita. membro do Queen. Ele parece um membro do Queen ali no I Want to Break Free. Free, exatamente. Uma coisa que me lembra um pouco o Hitchcock também é a forma como o Hitchcock tinha essa coisa de cozinhar a violência, né? E de repente soltava aquilo, era uma coisa avassaladora. Esse filme eu acho que ele, apesar de que existe um regime totalitário, tu não sente que existe uma ameaça violenta, né? Em compensação, eu acho que ele foge desse confronto e entrega pro personagem a fuga, né, cara? E a fuga, ela não é uma fuga pra fugir da essência do personagem, mas sim pra encontrar ela, que é quando ele vai se encontrar com os homens livres e tal. Isso é uma coisa que eu acho que remete um pouco pra mim também. Até porque em certa medida, assim, as pessoas não seriam mortas ou executadas por ter um livro. Sim. Ela só o livro ia ser confiscado, e a pessoa talvez fosse presa, não sei, mas ia ser confiscado. Ou seja, ia privá-la daquela liberdade, né? Tem uma coisa que até esses dias eu estava ouvindo num contexto aí de debate político, e não vamos, evidentemente, atrelar isso a nenhum lado de polarização política atual do Brasil ou de qualquer país, mas realmente quando um governo, qualquer governo, ele sacaneia, ele priva as pessoas às vezes de direitos básicos, não diretamente, mas por omissão muitas vezes. Basta você passar décadas para fazer um saneamento básico, enfim. E por que as pessoas não se revoltam? Bom, porque alguma coisinha ali está sendo dada. E muitas vezes é tudo que a pessoa vai conseguir, né? Então, sei lá, compara, por exemplo, a um animal qualquer, um chiqueiro, um animal que o dono da fazenda, ele maltrata o animal, mas deixa lá o pratinho de comida. Sim. E deixa lá o pratinho de comida. Então o animal não vai fugir. Porque ele pode sofrer o diabo. Mas pelo menos ele é mantido. Ele tem a comida que de repente ele não vai achar em outro lugar. Não é o Maquiavel que falava isso, que quando você entrasse no poder, você devia chegar e arrebentar. Proibir tudo, arrebentar, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Tudo restrito. Aí você vai lá e soltando aos poucos. Solta uma coisinha. Aí os caras já, que melhorou pra caramba. Nossa, isso tá ótimo. Estão liberando aqui a gente tem luz elétrica, né? Você põe a gasolina a R$8, depois você baixa. Você põe a gasolina a R$8, depois você baixa para R$6,50. Nossa, perto da eleição, né, inclusive, né? Tô economizando. Quando tiver chegando a eleição, a gasolina tá 6, beleza. Super baratinha. Dei bem pra cacete. Você nem lembra mais que nem lembra quando era 2, 3. Por aí. Isso mesmo. Então esse é um elemento de dominação mesmo. É o que a gente a violência tá nisso aí, nessa falta de liberdade, né? Nessa falta de você ter acesso à cultura. E aí tem muito bem aquela personagem marcantíssima do filme, que é uma atriz chamada Bea Duffel, que é a senhorinha, né, da casa, que, ela se recusa. Eles dão muitas oportunidades para ela sair. Nós queremos queimar os livros. Nós queremos queimar só os livros, não é a senhora. A senhora pode sair. E ela não quer sair, porque, enfim... pior do que... Ela não quer ser privada disso. Do que perder os livros, né? Ela prefere perder a vida ali, né? Inclusive diz que naquela cena ali a atriz aí, ela ficou inclusive bem próxima do fogo ali, né? E o Oscar Werner que ficou de cagaço. E ali também tem um plano revertido. Dublê, né? Tem dublê e tem um plano revertido também, porque eles queriam que ele se reaproximasse do fogo, porque ele estava naquela meio que vai e não vai, né? Só que o Oscar Werner disse que não ia pra frente não, porque ia ser queimado, não sei o quê. Aí tinha um plano dele recuando, eles inverteram, colocaram ele como se ele estivesse se aproximando. Mas é um movimento que o ator não fez quando estava sendo filmado. Então tem essas coisas. Foi o primeiro filme a cores do Truffaut. Né? Chegou a querer fazer o filme preto e branco, como tinha feito todos os seus anteriores, mas a Universal exigiu que fosse colorido. Eu acho que foi o único em língua inglesa dele também.
Acho que ele nunca mais resolveu. Realmente não era fácil para ele, porque ele é um cara que nunca dominou, nunca aprendeu a falar inglês direito, então ele realmente tinha dificuldade para isso. Talvez até isso tenha limitado bastante ele, né, como diretor, não ter feito filmes aí fora da França e tal. E tem a fotografia que eu já falei aqui, do Nicholas Rugg, né? Mestre. Exatamente. E depois virou diretor e famoso, né? Fez diretor, a longa caminhada que a gente já falou aqui um Verbo pouco. de Sangue né? em Veneza. Verbo de Sangue em Veneza, a gente já falou no Dicas Triplas. Então, A gente fez uma live sobre diretores subestimados e falamos dele, tá lá. também, isso. Também. Bem Sim, né? lembrado. E o Bernard Herrmann, né? Mestre, né? que tinha sido demitido, né, pelo Hitchcock ali, quando ele estava Naquele fazendo ano, a trilha do Cortina Rasgada, né, naquele ano. Então parece que ele entrou meio quase que em depressão ali e foi muito Tava bom se para ele, divorciando né? também. Ele estava se divorciando. Então foi muito bom para ele ver que ele ainda era Truffaut requisitado, resgatou né, por ele um grande desse momento. diretor. Né? Resgatou o cara. Ele até estranhou, né? Ele até perguntou pro Truffaut, tá, mas por que, né, me chamar? Tem outros compositores aí mais capacitados para filme de ficção científica e não sei o que. Ele falou, não, mas esses caras vão me dar música do século XX e eu tenho certeza que vai me dar música do século XXI. Cara, e eu acho a trilha do Fahrenheit do cacete. Animal, cara. Do cara. cacete, ela Acho lembra muito. pra mim alguns filmes do Hitchcock também, né? Lembra, claro. Principalmente os temas... Que é a assinatura os do cara, temas- É. É a assinatura do cara. E eu vi nessa entrevista no livro que o Truffaut, ele não queria uma coisa que fosse metida a ser modernosa, tal. Ele queria uma coisa que fosse atemporal, que servisse pra, tipo, que poderia ter sido tocada na década passada, que servisse pra década futura e que coubesse ali, sabe? Uma coisa sóbria. Aquele choque que tem entre a primeira faixa e a segunda faixa. A primeira faixa é a faixa dos créditos, que é uma música, eu não sei nem se não tem o Teremin ali, mas é uma música típica de ficção científica que tá no fundo daquela narração dos créditos, né? Eles tiveram suas divergências também, né? Tem um momento ali que o Bernard Herrmann usa um xilofone. Isso. E o Truffaut não queria, porque achava aquilo... isso é pra comédia, Cômico. né? Uhum. E acho que é o momento que eles estão no carro de Exatamente bombeiros. na segunda trilha. Isso que eu ia falar. Acabou essa, tem É a do carro. tem um choque ali, né? Porque entra uma música totalmente diferente, né? E uma música quase cômica, por causa do xilofone. Isso. E é uma sonzeira. Uma sonzeira. O xilofone é um instrumento subestimado, cara. Também acho. Eu conheço discos aí de jazz maravilhosos que sensacional. são tocados com xilofone, assim. Clark Terry, tem um Clark Oscar Terry. Peterson. Pô, eu Clark Terry. até já mandei pra vocês, mas tem um disco de 71 do Harold Land com Bob Hutcherson. Harold Land, saxofonista, né, tenor. Bob Hutcherson, xilofonista. Cara, um disco chamado San Francisco. É todo xilofone, cara. E é animal, velho. Animal. Pô, Muito legal. E além dessas, justamente a música romântica, né? Que parece muito com o tema romântico de Um Corpo que Cai. Me lembrou quando você também. vê lá o James Stewart com a Kim Nova, que aqui é justamente É o romance nos do momentos com o livro, Com o livro. né? Em que ele folheia o livro, ele tá passando a mão. Quando ele tá traindo a na namorada. esposa, né? Passando a mão ali na sala, nos livros, né? Tá traindo a esposa de certa forma, porque ela odeia os livros. Ela tem medo do negócio. Uma coisa que eu fiquei muito aliviado depois que eu fui ler o livro é que no livro tem um cão, robô mecânico, farejador, Eles tiraram. que fica no encalço do Montag, assim. E eu achei maravilhoso que o Truffaut tirou isso. Porque, assim, beleza, isso faz parte da obra e mesmo tirando esse personagem, né, a essência da coisa tá ali. Mas isso Eu é acho que a grande complicado tendência de fazer, né? é porque, assim, ó, e também porque a grande tendência... Claro, na época era muito difícil fazer, mas a grande Tem que fazer com tendência... stop motion, talvez. Eu lembro que depois de um tempo eu fiquei sabendo que quem queria os direitos disso pra filmar há anos, mas queria o Brad Pitt pra fazer o Montag nos anos 90 e ele tava sempre ocupado, era o Frank Darabont, cara. Opa. Ele queria fazer isso aí. E aí eu lembro que uma coisa que eu sempre comentava com os meus amigos, eu dizia, cara, eu tenho medo que refilmem isso aqui. E põe o cachorro. Vai botar o cachorro porque é o seguinte... muda tudo. No livro, ele é parte essencial da coisa. Ele beleza? vira muito mais ficção científica, aquela Não, e outra, futurista mesmo. Tal. numa refilmagem, Alexandre,
ele seria o foco, e ou seja, seria a desculpa perfeita pra transformar aquilo numa puta sequência de ação, cheio daquelas coisas... que Não nem é a ritmo. versão de 2018 que você viu aí? Não Então, é assim? aí virou uma versão, acho que 2019, se não me engano, que é com Acho o Michael que é Shannon. 18, hein? É, 18, 19. E Com o aí? Michael Shannon, que é um negócio horroroso. Um filme horroroso, feio demais, feito pelo HBO. Mas tem cachorro ali, não? Tem. Tem que ter, né? E era exatamente o que eu falei. É a desculpa pra fazer várias sequências de ação, É o aquela coisa... PFC prestando um serviço a você, te poupando 2 horas da sua vida. Não precisa assistir a versão de 2019. E não, Veja é do Truffaut. e não é preconceito com Com filme novo, hein? Porque a gente assiste, a gente gosta É só também. preconceito com um filme que tem livros explodindo. Com filme ruim. Preconceito Falar com filme nisso, não vou citar nome, mas escutei um podcast essa semana sobre o livro do Ray Bradbury. Aí lá pelas tantas o pessoal comenta da adaptação cinematográfica do Truffaut. E aí um fala lá, não, eu não vi, que é pra não atrapalhar ali minha imagem do livro. O outro fala, eu até vi, comecei a ver, mas não consegui terminar, achei chato. Lento. É um filme de, pô, é um filme de 66, pô, 66. E é maravilhoso. É tipo na pré-história. É um Criação do filme muito cinema, lento, como- 66. um filme muito lento, da pré-história, né? Porque a história começou, a gente sabe, com Pulp Tarantino. Fiction em Isso. 94. Sensacional. É filme de dinossauros. Eu não posso deixar de dar uma tirada, eu tenho que dar uma tirada, porque assim, é um podcast falando sobre Fahrenheit 451, Isso. onde quando a pessoa vai fazer um comentário sobre a adaptação, ele vira completamente um personagem apático e anêmico emocionalmente de Fahrenheit 451. É O impressionante. filme é isso. parado. O filme é parado. E ele rejeita uma obra de arte, que é Exatamente. esse filme, né? Justamente como ele seria obrigado a fazer se ele vivesse lá nessa sociedade distópica. Eu não vi, não vou ver essa versão de 19. Não faça mas isso. eu muito bem. imagino que para ser agradável para essa turma, eu imagino o cara não vai ter lança-chama, o cara vai passar num helicóptero e vai jogar uma bomba na biblioteca e vai explodir. Não a precisa, porra ô, toda. Alexandre, porque tem um cachorro mecânico, cara. Mas Aí sabe cachorro como é que é? mecânico solta fogo pelas Porra, ventas. daí tá louco, é É o um Campos dragão Baskerville, mecânico. versão Terminator. E eu acho que o cara, quando quis fazer esse podcast aí, ele fez um podcast metalinguístico. Ele encarnou um personagem do Agora, livro aí. só uma coisa óbvia, né? Mas a gente não comentou. A música nesse filme, a música do Herman, tem uma importância fundamental justamente por causa disso que a gente comentou da frieza dos personagens. Né? As pessoas não se expressam direito. Não. Você não vai dizer que é porque a Julie Christie, porque o Oscar Werner são atores ruins, então a gente não consegue decifrar a emoção deles. É porque os personagens são apáticos, como você falou. Então as emoções, elas são realmente criadas artificialmente pela trilha sonora. Né? Para passar o que o cara tá sentindo. Traduzir. Aquela música realmente que traduz isso, né? E eu acho que funciona nesse sentido. Pô, né? muito, cara. Funciona bem. Esse filme é sensacional, bicho. Porra. Mais um filmaço aí que trazemos à baila. Isso. Muito legal. Muito legal. Agora só fica um pouco complicado em breve aí pra gente fazer algum episódio de diretor do Truffaut, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Um dia a gente, quem sabe, faz um trincão do Truffaut e vai falar do resume aí, João. Sereia do Mississippi. Muito bom. O Garoto Selvagem. Esse aí. Vai falando aí. Eu gosto do O Quarto Verde, é um que eu gosto. Quarto Verde. Não é um muito popular esse dele, mas eu gosto bastante. Atire no Pianista. Atire no Pianista, claro. E o próprio Jules e Jean, né? Que a gente não tratou ainda. Né? Legal. Não tratamos. Pô, tem aqueles 3. Beijos Proibidos, Domicílio Conjugal e o Amor em Fuga. Pô, eu acho muito legais. É isso. Os filmes do Antônio do Anel. Só que a gente já fez um, né? Então... Mas são 5, não são? Os Incompreendidos. Os Incompreendidos. É Antoine e Colette. E os 3 ali, Beijos Proibidos, Amor em Fuga e Domicílio Conjugal. Colette é um curta, né? Tem também o mais Hitchcockiano dele, que é A Noiva Estava de Preto, né? Aí. Dizem que essa fase aqui começada com Fahrenheit, né? Não sei até quando se estendeu, é a fase mais Hitchcockiana dele.
Por esses motivos aí que a gente já explanou. A Noiva Estava de Preto, o livro é muito legal também. Aí, legal. Você será convidado, hein? Opa! Quando chegar esse momento. Opa! E tem o Último Metrô também, né? Que é muito ótimo legal filme. também. E acho que é o último dele, né? Não é não? História de Adelegar, não. Não é? Tem De Repente num Domingo, acho que é o último filme. Eu gosto muito a mulher do lado, né? Eu ia falar isso, Alexandre. Também. Esse filme aí, Gosto cara. muito desse filme. Porra, quando As acaba. Duas Inglesas e o Amor. Dá um vazio no peito, cara. Tem coisa pra fazer. O Adelegar não lembrava, a verdade. Só relembrando, Fred, você ficou na dúvida, mas o que a gente fez foi, a gente pediu para os nossos colegas, amigos, colaboradores, cada um... Compilarem uma lista tripla e a gente escolheu o filme. Não, foram dois, eu acho. Cada um falou 2 filmes e a gente escolheu um. De 2. Bom, Não foi isso? Pelo que eu lembro, eram 2. pode ser. E a gente escolheu um para falar. É você com o Fahrenheit, o Sérgio fez com a gente Bebê de Rosemary, o Tony fez com a gente o Vai e Veja. Só filmaço, o né? Fábio vai fazer o Mensageiro do Diabo, o Marcelo Animal. vai fazer mais alguma coisa que eu já não lembro. O Marcelo já fez, eu acho que o Taxi Driver. Isso. Fez, né? Taxi Driver. E tem dado certo, é legal porque até às vezes a gente mesmo esgota as ideias, assim, Claro. sempre tem, mas de episódio de filme, né? Pô, esse ano aí eu fiz vários filmaços aí com vocês, pô. Sempre bom. E tem sempre muita coisa, né? Tem. Tem sempre muita coisa pra falar, enfim. Pô, Apesar de que, claro, a gente sabe que tudo isso é pré-história, cinema começou mesmo em 94. Isso aí. Tarantino inventou a porra toda. Vamos fazer então mais filme velho da próxima vez. Como é que é? Peraí, lembrei. Outro dia alguém comentou em algum lugar que melhor ano do cinema. Isso! Década, melhor década, Alexandre. Falou ano de 99 foi o melhor ano do cinema. Caceta! Ô, eu tava vendo isso hoje, cara. Eu tava vendo isso hoje, rindo. Tá que pariu. Bom demais. Há controvérsias. A controvérsia. Forte. Mas, pô, é sempre um prazer aqui, cara, trocar uma ideia com vocês e, pô, falar de um filmaço desse, que é um dos meus favoritaços, assim, da vida. Um filme que eu gosto muito, cara. Tá bem feito, então. Valeu, William, mais uma vez. Tamo aí, né? Isso aí. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço!